oferecimento Greenhouse Móveis. Visite nosso showroom em Indaiatuba. Olá, você está no portal destaqueindaiatuba.com e o nosso bate-papo de hoje está sendo gravado na Greenhouse, nesse showroom maravilhoso. Motivada por uma experiência familiar, ela deu um passo a favor dos idosos. Por isso, ela fundou e dirige o Espaço Conviva em Indaiatuba. Eu estou falando de Adelaide Fanzolin, que vem hoje conversar conosco sobre os fatores do envelhecimento e como lidar com isso a partir de agora. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Adelaide, com os avanços da medicina e também de outros recursos, né, as pessoas estão vivendo cada vez mais e também cada vez melhor, não é? Como é que você encara esse fator do envelhecimento da população brasileira, no nosso caso, né, mas também mundial, e como a gente trabalhar para realmente viver melhor, com qualidade de vida, por muito mais tempo? Então, na realidade, o mundo como um todo está envelhecendo. A grande diferença entre o mundo e o Brasil é que o Brasil, esse processo de envelhecimento, ele está muito mais acelerado. A Europa e os Estados Unidos, eles tiveram tempo para envelhecer. E no Brasil tudo isso está acontecendo de uma forma muito rápida e sem uma infraestrutura adequada. Mas o mais importante de tudo isso é dizer exatamente esse ponto que você tocou. Com o avanço da medicina, a longevidade aumentou. Então, a idade média hoje é por volta dos 76 anos. Então, a gente ganhou aí uns 20 anos, né, de sobrevida, onde o desafio de todos é fazer com que esses 20 anos sejam vividos da melhor forma possível, né? Para isso, você precisa começar a agir muito antes. Você precisa, desde a sua juventude, desde a sua maturidade, ter aquilo que todo mundo sabe que é necessário, mas que nem sempre se faz, né? Alimentação saudável, prática de esporte, convívio social, sonhos, planos, objetivos, para que você consiga chegar no envelhecimento e usufruir desses 20 anos da melhor forma possível, né? Você era uma alta executiva, né, de uma grande empresa nacional. Você foi gestora de negócios de muitas empresas, você tinha uma carreira no mundo dos negócios. O que fez você abandonar essa carreira e se dedicar ao Espaço Conviva e a trabalhar com idosos? Então, na realidade, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a ter uma certa inquietação profissional, né? Eu trabalhei muito, sempre me dediquei muito e sempre adorei fazer o que fazia. Eu era envolvida com a parte comercial e marketing. Mas eu comecei a ter uma inquietação que talvez seja natural aí dessa segunda metade da vida, né? E nessa mesma época, a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E tudo isso junto me fez descobrir uma opção de vida que me faria ter um ressignificado para essa nova fase da minha vida. Então, do lado emocional, eu fui tocada pela história da minha mãe, e do lado racional, quando você começa a estudar o mercado de idosos e o que vem por aí, então é algo que eu tenho absoluta certeza que vai crescer muito. Então foi uma forma uma oportunidade de negócios, exatamente, unindo o racional e o emocional. E o emocional, exatamente. Tá. Com essa sua experiência, com a experiência que você teve com a sua mãe, né? O que você pode falar do Alzheimer? Como é que ele aparece, como é que ele se manifesta e como é que ele muda a rotina das pessoas que estão envolvidas nesse processo? Então, na realidade, assim, com essa longevidade, o lado bom da longevidade, como a gente já mencionou, foi o ganho aí de mais 20 anos, pelo menos. Porém, com a longevidade, também aparecem mais as doenças relacionadas à demência, né? E são várias as doenças que têm relacionadas com demência, porém, a de maior prevalência, né, aquela que realmente acontece em maior proporção, é o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer, ele é uma doença que demanda muito, é uma doença, eu digo que é uma doença da família, né? Porque é uma doença onde você
tem várias etapas, né? O Alzheimer, ele Como é que você consegue perceber que tem alguma coisa errada? é muito difícil no começo, porque existe a demência senil, que é uma demência característica da idade, né? Então, o começo é muito difícil o diagnóstico, porque a família vai percebendo que o idoso começa a ter algumas falhas, mas você acha que faz parte da idade, né? O próprio idoso também começa a perceber, o que também já é difícil para ele, mas aí as coisas vão aumentando e você vai começando a desconfiar de que aquilo talvez não seja só uma doença, uma demência senil, e aí você precisa entender que é hora de você procurar um médico, um geriatra, para ter uma avaliação profissional. Então é todo um processo. Existem pontos assim que marcam alguma coisa que te faz ficar alerta, falar, opa, eu acho que não é só uma demência senil. E é difícil lidar com Alzheimer? É muito difícil. Eu acho assim, a minha experiência profissional, pessoal, desculpa, uma das etapas mais difíceis é você realmente chegar no diagnóstico, porque tem essa dúvida, e quando você chega no diagnóstico é você aceitar. A aceitação é muito difícil, porque passa por raiva, mas por que com a minha mãe? Mas por que dessa forma? Isso não está acontecendo, uma negação. Então, é uma das fases mais difíceis, né? Que você precisa de procurar apoio emocional, porque depois que você aceita, não é que a coisa fica fácil, ela fica menos difícil. Tá. A sua mãe hoje está com quantos anos? Minha mãe tem 79. 79, tá. E que estágio que ela está hoje? A minha mãe, cognitivamente, ela já está no estágio assim, bem avançado, né? Ela já não me reconhece mais, não reconhece várias pessoas da família. Motoramente, ela está bem mais preservada do que cognitivamente, porque ela sempre foi uma pessoa muito dinâmica, que caminhava muito, e a gente estimula muito isso para ela preservar essa função motora, né? Então é isso, hoje ela está com um comprometimento bastante importante, né? Mas ela tem uma vida, assim, saudável dentro do quadro dela, ela tem uma vida boa, vamos dizer assim. Dentro de toda a situação, o que a gente sempre buscou fazer é olhar a minha mãe, e é a forma com que eu acredito que a gente deva fazer com todos os idosos que tenham alguma doença crônica, não pela doença que ela tem, mas pelo residual que ela tem. Porque ela tem Alzheimer? Tem, mas ela tem alma, ela tem sentimento, então a gente não pode achar que a pessoa com demência não pensa e não tem mais nada, porque ela tem muita coisa e você precisa estimular e saber valorizar o mínimo ganho que tem. Você dá muito valor a isso, porque isso é o que conta, né? Fala um pouquinho do Convive. O Convive é um espaço maravilhoso, né? Físico, espaço físico grande, muito bem montado, maravilhoso, que serve para o idoso trabalhar aquilo, o residual, né? Aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele pode fazer florescer dentro dele, aquilo que ele pode exercitar. Como é que é o Conviva? Então, ele é um espaço, né? Primeiramente, ele é um espaço integrado à natureza, e a gente sabe do quanto a natureza é importante, né, para qualquer pessoa, para o idoso principalmente, né? Mas na realidade, hoje houveram muitas mudanças, porque o envelhecimento, além do envelhecimento que trouxe maior longevidade, os núcleos familiares diminuíram muito. Certamente a sua bisavó teve muito mais filhos que a sua avó, que teve muito mais que sua mãe e muito mais que você. Então isso fez com que hoje as famílias são em um número menor de pessoas. Antigamente eram várias filhas, as filhas cuidavam dos pais. Hoje, além desse núcleo ter diminuído, a mulher foi para o mercado de trabalho. Então o que a gente vivencia no dia a dia é que os pais estão envelhecendo e de repente a gente não sabe como lidar com aquele assunto, né? E eu vivo isso na pele, né? Vivi isso na pele. Então você tem, para cada idoso e para cada fase da vida dele, você tem modelos de assistência diferenciados, né? Então, o idoso, ele
pode ser cuidado na casa dele, ele pode ser cuidado num local especializado para isso. Dependendo do estágio, ele tem que ir muitas vezes para uma casa de repouso e não tem uma receita. Cada caso é um caso, cada velhice é uma velhice, né? Mas o que faltava no mercado era uma solução intermediária, porque o melhor local para o idoso foi, é e sempre será a casa dele. Porém, com o envelhecimento, com o aparecimento das demências, você muitas vezes não consegue dar conta de lidar, de cuidar desse idoso na sua casa, né? Porque a família nem sempre tem preparo para isso, é um desgaste muito grande, né? Você, para cuidar bem do outro, precisa se cuidar e você muitas vezes tem vários papéis na sua vida. Então, o Conviva vem exatamente com esse conceito, onde o familiar deixa o idoso durante todo o dia e lá ele vai ser, dentro do limite de cada um, estimulado a fazer atividades que vão trabalhar a parte cognitiva, a parte motora, a parte emocional, e ao final do dia ele retorna para o convívio familiar. Então é uma solução que é muito importante, porque a família é um pilar muito forte também para esse idoso. Então essa junção é que é o conceito. O que a gente vê hoje em muitas famílias é assim, aquela culpa, aquela coisa, eu vou colocar o meu pai ou minha mãe ou numa casa de repouso, ou num asilo, né? Existe um sentimento de culpa, né? Estou abandonando, será que isso é correto, não é correto? Como é que funciona o Conviva? E assim, quem pode usar, quem pode fazer uso desse espaço do Conviva? Porque ele não é uma casa de repouso, o idoso ele não dorme lá. Ele não dorme. Né? Então, como é que funciona esse dia a dia? Quem é que pode fazer uso disso? Pode ser um dia por semana, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem os seus compromissos e ela precisa um dia por semana de um dia livre, né? Que não dá para cuidar. Pode ser um dia, pode ser a semana toda. Como é que funciona? Então, na realidade, o Conviva, o perfil do idoso adequado para frequentar o Conviva é aquele idoso que ainda não precisa ir para uma casa de repouso, mas que já não pode mais ficar sozinho em casa porque já apresenta dificuldades para as atividades básicas da vida, ou já apresenta algum comprometimento cognitivo, ou porque está isolado socialmente. Uma vez que a família sai para trabalhar e ele fica sozinho fica lá em casa, e ele acaba deprimindo. Então, esse é o conceito, né, de onde ele vai se socializar e ser estimulado durante todo o dia, né? As formas que a gente oferece são a partir de 2 vezes por semana. E por que 2 vezes por semana é o mínimo? Porque na maioria dos casos desses idosos com demência, eles precisam ter uma rotina. A rotina é muito importante para que eles consigam entender razoavelmente o que está acontecendo. E faz parte desse processo de demência você estabelecer horário, porque senão existe muita confusão na cabeça deles. Então, a gente tem uma grade de atividades onde a gente, no período da manhã, por exemplo, estimula mais aspectos relacionados ao emocional, e na parte da tarde, aspectos relacionados ao físico. Então, o idoso, ele precisa ter um ganho disso. Se ele ficar, por exemplo, só uma vez por semana, aquilo que ele ganha naquele dia, ele vai perder durante a semana, justamente por conta do processo da demência. Então, são os pacotes, né, são a partir de 2 vezes por semana até 5 vezes por semana. Então, esse é o conceito e, normalmente, em um mês, a família já começa a perceber a diferença. Então, pegando um gancho naquilo que você falou, é verdade, muitas vezes as famílias têm um sentimento de culpa, de, puxa, eu não posso cuidar, mas é o contrário. A gente sempre faz uma relação, não foi você que alfabetizou seus filhos, certo? Por quê? Porque, muito provavelmente, acho que você não é professora. Então, quando você precisou alfabetizar os filhos, você precisou de um profissional, especialistas. A mesma coisa. No cuidado com esse idoso, você precisa de profissionais para que você delegue essa função e não se desgaste tanto. E as famílias, eles percebem a diferença na qualidade de vida do idoso e na relação familiar. Porque as relações se tornam menos estressantes, ficam mais leves. Exatamente. Qual a idade mínima para frequentá-la? Na realidade, de acordo com o Estatuto do Idoso, a idade mínima hoje no Brasil para você ser considerado idoso é a partir de 60 anos, né? Na prática, o que a gente está vivenciando é que as pessoas acima de 75 anos são as que apresentam uma maior estatística, né, de
de ter um pouco mais de doenças crônicas, né? Tá. Então, atualmente, a faixa de idade que a gente está tendo lá é acima de 75 anos, mas a partir dos 60 anos já é possível. E quais os profissionais que você tem lá para o atendimento? Então, na realidade, a gente tem toda uma equipe especializada. Eu tenho uma gerontóloga, tem nutricionista, musicoterapeuta, arte-terapeuta, cuidadores, yoga terapia. Então a gente tem toda uma equipe focada e especializada no atendimento de idosos, né? Certo. Vocês funcionam de segunda a sexta, é isso? De segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Tá, e quem quiser conhecer o espaço pode se dirigir diretamente para lá? Precisa marcar um horário? Como é que funciona? Não, pode se dirigir diretamente. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que a gente oferece um dia de experimentação, né? Para que o idoso passe o dia lá, sinta, conheça, para que ele experimente, né? Realmente, para que a família também se sinta mais à vontade de que aquilo foi um processo para o idoso e não uma imposição necessariamente, porque não basta a família querer, né? O idoso precisa concordar dentro da limitação dele, né? E sentir-se bem, né? Claro. Então isso é algo que também a gente oferece, que está aberto para todo mundo que quiser experimentar. E onde fica o Conviva? O Conviva fica aqui no Itaici, na Rua Itália, 222. Muito bem, tem um telefone de contato? Tem sim, é 3885-0773. Muito bem. Adelaide, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista. Eu acho que é um assunto que vai ficar cada vez mais, né, atual, até porque nós estamos envelhecendo. A impressão que dá é que está passando depressa demais o tempo, não é? Daqui a pouco a gente vai estar, né? Antes a gente era assim, agora já está passando muito depressa, né? Mas é muito legal nós sabermos exatamente isso, né? Que hoje nós podemos viver mais, com mais qualidade de vida, estimulando, né, a nossa mente, o nosso corpo, que isso tem um ganho real, né? Não é blá blá blá, né? É um ganho real, e de que existem lugares prontos e especiais para receber os idosos de uma forma, eu diria, carinhosa, né? Que não é um depósito de gente que fica lá, não. É estimulado, é cuidado, é para ele se desenvolver, né? É uma forma muito humanizada, né? E isso é realmente muito animador. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Viu? Obrigada a vocês pela oportunidade, e a gente tem aí a missão de desenvolver esse conceito de que envelhecer não significa ser doente, envelhecer não significa ficar feio, é a gente olhar o lado bonito e o lado da sabedoria do envelhecimento. Muito bem. Esse foi mais um bate-papo que você assistiu aqui no portal destaqueindaiatuba.com. Até a próxima!